Nossa aula de hoje, aula 9, vamos falar sobre calor. Antes de falar sobre calor, vamos recordar alguns conceitos. Temperatura e calor é a mesma coisa? Cuidado! Temperatura e calor são coisas totalmente distintas. Enquanto temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, o calor é uma energia térmica em trânsito. Guarde bem, calor, energia, trânsito. Então, essas são as palavras-chave para você definir calor. Vamos supor que eu tenha dois corpos, A e B, A numa temperatura θ, B numa temperatura θb, e que θA seja maior do que θb. Quando você aproxima esses dois corpos e esse aqui tem uma temperatura maior, vai haver um fluxo de energia de A para B, sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa energia térmica que flui de A para B, que é chamado de calor. Veja bem, esse trânsito de energia que chama-se calor, porque calor é energia térmica em trânsito, ok? Nesse caso, como a energia flui de A para B, B tem a sua temperatura aumentada e, naturalmente, A cedeu energia, sua temperatura vai diminuir. Até quando que isso vai acontecer? Até o momento em que a temperatura de A seja igual à temperatura de B. E quando isso ocorrer, a gente diz que os dois corpos estão em equilíbrio térmico. Tudo bem? Então, gente, já que calor é uma energia em trânsito, não é certo você falar assim, nossa, hoje eu estou com calor. Porque calor não é uma energia que possa ser armazenada. Calor é energia que está fluindo, somente em trânsito. Então você pode dizer, eu estou sentindo calor. Você não pode dizer, eu estou com calor. Outro erro comum, na televisão, previsão de fim de semana, fala assim, hoje vai fazer muito calor na região sul do país. Hoje vai fazer muito calor na região nordeste. Não pode fazer calor, né? Porque calor não é uma energia que possa ser feita. Calor é uma energia em trânsito. Então, calor, eu tenho objeto A, um objeto B, eu tenho, se a temperatura de A é maior que a temperatura de B, esse calor que flui, essa energia que flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, que é chamado de calor. Esse calor, ela é medida em joules. No sistema internacional, a unidade é um joule. Só que é comum aparecer como unidade de energia a caloria, que a gente está acostumado. Então, a relação é uma caloria, aproximadamente 4,2 joules. Calor, simbolizado pela letra Q, é a energia térmica em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. A unidade de calor no sistema internacional é o joule. Vamos definir potência como sendo a rapidez com que essa energia chamada calor ela é transferida. Essa potência ela é medida em watts, joule por segundo, porque a quantidade de calor é medida em joule e o ΔT é medida em segundos. Portanto, joule por segundo, que nós vamos chamar de watt. Atividade. O texto a seguir refere-se às questões 1 a 5. Nas figuras, há dois recipientes contendo amostras de um mesmo gás. 1. Energia interna U é a soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra. Nós vamos simbolizar como a somatória das energias cinéticas. 2. Energia cinética média é a razão entre a energia interna U e o número N de partículas que compõem o gás. Analise as amostras A e B. Calcule a energia interna inicial da amostra A e a da amostra B. Então, vamos lá. A energia interna da amostra A, você vai fazer a somatória das energias cinéticas. Então, você vai pegar aqui
2 mais 3 mais 1 mais 1 mais 2 mais 1 mais 2 mais 3 mais 2 mais 3. Tudo isso aí vai dar 20 U. O que é esse U? Esse U é a unidade de calor que eu não sei em que foi medida. E na amostra B? Na amostra B eu tenho a somatória das energias cinéticas, eu tenho 8 mais 8, portanto 16. B. Qual é o número de partículas da amostra A e da amostra B? Então, se a gente voltar o número de partículas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas, e no B, 2 bolinhas, 2 partículas. Então, Na 10 partículas, Nb 2 partículas. C. Calcule a energia cinética média da amostra A. Energia cinética de A era 20, que nós vimos no exercício anterior, dividido pelo número de partículas, que é 10, isso vai dar 2 unidades por partícula. E a energia cinética em B? 16, né? Lembra que era 8 mais 8? Dividido por 2 partículas, energia cinética média, 8 unidades por partícula. 2. Analisando os valores obtidos no exercício anterior, responda as questões a seguir. Qual das amostras tem maior energia interna? A amostra que tem maior energia interna é a amostra A. Fácil, né? B. Qual das amostras tem maior energia cinética média? Calculamos aqui. Quem tem maior energia cinética média é a amostra B. Lembrando que a temperatura é proporcional à energia cinética média, qual das amostras tem maior temperatura? A que tem maior energia cinética média, portanto a amostra B é maior do que a amostra A. D. O corpo que tem maior temperatura é o que tem a maior energia interna ou é a que tem a maior energia cinética média? Então, é a que tem a maior energia cinética média. Está aqui no exercício 1. 3. Na natureza, quando corpos que estão a temperaturas diferentes entram em contato, os mais quentes esfriam e os mais frios esquentam, até atingirem a mesma temperatura. Quando as temperaturas se igualam, dizemos que os corpos entraram em equilíbrio térmico. Imagine agora que as amostras gasosas do exercício 1 entrem em contato em um meio especial que permita trocas de energia entre elas, porém sem permitir que as partículas de uma e outra se misturem. Quando atingirem o equilíbrio térmico, ambas terão a mesma... O que, pessoal? Não sei. A mesma temperatura, portanto, a mesma energia cinética média. Entenderam? 4. Uma das leis mais importantes da física é a lei da conservação da energia. Energia não se perde, não se cria, mas pode se transformar e se transferir de um sistema para outro. No caso de duas amostras que só trocam calor entre si e não realizam trabalho, a energia interna do conjunto, UA mais UB, se conserva. No final, quando o sistema atingir o equilíbrio térmico, as duas amostras terão a mesma temperatura e, consequentemente, a mesma energia cinética média. Em outras palavras, é como se a energia interna total, o A mais o B, ficasse igualmente distribuída entre todas as partículas que compõem as amostras Na mais Nb. Assim, utilizando a equação anterior, calcule a energia cinética média das partículas na situação de equilíbrio térmico. Na situação de equilíbrio térmico, eu tenho a energia cinética média, o A mais o B dividido por Na mais Nb, como ele sugeriu aqui em cima. Substituindo, você vai ter energia cinética média igual a 3. Muito bem. 5. A seguir, analise as amostras A e B após o equilíbrio térmico ser atingido, lembrando que não há transferência de matéria de uma amostra para outra. Há apenas transferência de energia. Devido a essa troca, admita que, no final, todas as partículas terão a mesma energia cinética média calculada no exercício 4. Desenhe a amostra A e embaixo de cada partícula coloque sua respectiva energia cinética. Então,
Está aqui o desenho da amostra A. E no final, todos com a energia cinética que nós calculamos, 3, então 3, todas as 10 partículas com a energia cinética valendo 3. Item B. Calcule a energia interna final da amostra A. Então, basta você somar esse 3 mais 3 mais 3 mais 3. Como eu tenho 10 partículas, 3 vezes 10, 30. C. Comparando a energia interna final com a inicial da amostra A, concluímos que ela ganhou energia. Lembra que quando nós calculamos lá no primeiro exercício, ele tinha a soma dava 20? Então, agora ela está com 30, é porque ela ganhou energia. D. Para calcular qual foi a variação de energia interna da amostra A, basta usar a seguinte equação. ΔU de A é igual ao final menos o inicial de A. Determine o valor dessa variação. Moleza, facinho. Eu acabei de falar. Final 30, inicial 20, 30 menos 20, costuma dar 10. Isso. O sinal ΔU é positivo ou negativo? O que ele significa do ponto de vista da física? Então, o sinal de variação da energia interna de A é positivo, indicando que a amostra ganhou energia. E se desse negativo, professor? Se desse negativo, é porque ela perdeu energia. Duh. F. Desenhe a amostra B e embaixo de cada partícula coloque sua respectiva energia cinética. Então, você vai pegar B, as duas amostras com 3 de energia cinética cada um. Calcule a energia interna final da amostra B. Então, 3 mais 3, 6 unidades. Comparando a energia interna final com a inicial da amostra B, conclui-se que ela, lembra que antes era 8 e 8 dava 16, agora caiu para 6, é porque ela perdeu energia. E para calcular o ΔU final menos inicial. O inicial era, aliás, o final é 6, menos inicial 16, menos 10 unidades. Esse menos, significando, é o que vai perguntar no item J. O sinal ΔU é positivo ou negativo? Negativo. E o que ele significa do ponto de vista físico? Que a energia interna de B é negativa, indicando que a amostra B perdeu energia. Fácil ou não é fácil? K. A que conclusão é possível chegar comparando os itens D e I do exercício 5? Item D e I da questão 5 mostram que o aumento da energia interna de A é igual à redução da energia interna de B, o que condiz com o princípio da conservação de energia, pois toda a energia perdida por B foi integralmente recebida por A. 6. Cotidianamente, nos referimos a dias de altas temperaturas como dias de muito calor. No contexto científico, o termo calor tem outro significado. Explique esse significado e corrija a frase hoje está calor. No contexto científico, o calor está relacionado ao fluxo de energia, aquela transferência de energia do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então a frase poderia ser corrigida para hoje está quente. Isso. 7. Uma fonte térmica fornece 500 joules de calor em 2 segundos para determinada amostra. Faça o que se pede. A. Calcule a potência em watts. Potência era a energia dividido por ΔT. A energia foi de 500 joules. O tempo foi de 2 segundos. 500 por 2, 250 joules por segundo, que é watt. Qual o significado do valor encontrado? Esses 250 watts significa que a fonte fornece 250 joules de energia para cada segundo de funcionamento. 8. Uma máquina térmica tem potência de 6,27 kW. Sabendo que ela funciona por 150 minutos, qual é a energia fornecida pela máquina térmica em calorias? Lembrando, uma quilocaloria
Então, uma 1000 caloria corresponde a 4,18 mil joules. Então, olha, aqui tem uma embananada geral, né? Primeiro, se nós estamos falando em potência, nós temos que usar segundos. Aqui tem 150 minutos, nós vamos ter que transformar ela também. Então, potência, energia por ΔT, a energia 6,27 kW, a quantidade de energia Q é o que a gente quer calcular, e o tempo, 150 minutos vezes 60 segundos cada minuto. Isso vai dar Q sobre 9.000, isso vai dar 56.430 kJ. Aqui não há necessidade de você transformar em watts, porque aqui você está dando a resposta em kJ, tá? E aí, regra de 3. Uma quilocaloria corresponde a 4,18 kJ, foi dada aqui. X quilocalorias vai corresponder a 56.430 kJ. Passagem bíblica, cruzai-vos e multiplicai-vos. Cruzai-vos e multiplicai-vos. Na hora de você multiplicar, procure sempre multiplicar o termo que tem a incógnita. Então, aqui, 4,18x é igual a 56.430. E aí, o x vai ser 13.500 quilocalorias. Muito bem. Hora de estudo, exercícios de 1 a 9, entrega até o dia 23/6, que já passou, né? Então, logicamente, não é para o dia 23/6, é para o dia 14/7, nesse e-mail. E, gente, por favor, coloque LPF2 antes do seu nome, quando você mandar o seu e-mail, tudo bem? E lá no YouTube, não esqueça de registrar sua presença. Tudo bem? Pessoal, fique com Deus, até a próxima semana e tchau, tchau.